E aí, tudo bem com você, meu caro? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jaziel. Hoje eu vou fazer um vídeo ensinando a desenhar. Vale lembrar que eu não sou nenhum profissional. Talvez o que eu tenho para ensinar aqui não seja válido para você. Se você tiver em um nível muito avançado, provavelmente não vai te ajudar. Mas se você quer desenhar, se você está aprendendo, ou se você deixar talvez o seu orgulho de lado e tentar aprender com alguém que sabe menos, talvez eu possa te ensinar alguma coisa. Os métodos que eu vou usar aqui, que são os mesmos que eu usei para fazer esses desenhos, não são métodos universais, não é algo que deve ser seguido ou você não conseguirá desenhar, mas é a minha forma de desenhar. É algo que eu aprendi, até porque eu sou um artista autodidata, então foi assim que eu encontrei uma melhor forma de definir aquilo que eu estou vendo e de representar aquilo que eu quero representar. De qualquer forma, eu também espero aprender com você que está vendo esse vídeo. Então, deixe o seu comentário, o que eu posso melhorar, o que você acha que poderia me agregar, talvez na minha técnica, talvez no resultado final do meu desenho, ou alguma coisa desse tipo. Eu ficaria realmente muito grato e eu acho que, como artistas, nós devemos aprender juntos e isso é muito enriquecedor, essa capacidade que nós temos de ensinar e de aprender com técnicas diferentes, com artistas diferentes, com estilos diferentes e agregar isso para o nosso estilo próprio. De qualquer forma, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Ok, então eu posicionei a câmera aqui de uma forma que dê para pegar o meu sketchbook, é onde eu vou fazer o desenho. E antes de começar o desenho, eu quero falar um pouco sobre a forma como eu vejo o desenho. Eu acho que é muito importante isso, antes de você iniciar qualquer desenho, você saber por onde você está caminhando, onde você está colocando os seus pés. A primeira coisa que eu olho em um desenho é a profundidade, as formas. Eu acho que tem essas regras que eu sigo, lembrando que foram regras estabelecidas por mim, para mim. Tem outros artistas que usam também, claro, mas não é algo que você deve seguir ou está tudo acabado. Então, eu peguei uma referência no Pinterest. Essa daqui é a referência, eu vou tentar colocar uma foto dela aqui, se eu não conseguir. Sinto muito, mas eu não tenho dons em edição de vídeo. Enfim, a primeira coisa a se fazer é colocar a referência em preto e branco, para você não ficar se confundindo com valores tonais. É o que eu faço. Depois, tem várias formas de você começar um desenho, de você compreender um desenho. Eu gosto de primeiro compreender o desenho a partir de formas. Então eu vejo que essa referência, ela tem um corpo, claro, que eu posso usar como um bloco, correto? Um pescoço, eu posso usar como um cilindro. Isso daqui é o básico de desenho, é você compreender aí as formas dela. Então a gente teria aqui um braço e a gente teria o braço descendo um pouco mais para cá e aqui um tecido passando em volta do corpo dessa mulher. E depois a gente teria aqui as formas mais polidas, eu diria assim, correto? Então teríamos aqui o ombro, teríamos aqui o tecido, né, descendo pelo corpo da mulher, protegendo aqui, a gente teria o pescoço e aqui a gente teria o corpo, a cabeça dela. Lembrando que a cabeça também é tridimensional, então a gente tem essa parte da frente da cabeça, o meio da cabeça, a parte de trás da cabeça, porque a cabeça ela tem um formato que não é extremamente redondo, então a gente tem que ter isso em mente. O maxilar pega mais ou menos até o meio e aqui a orelha. Então, orelha não, né? Orelha. E aí a gente tem aqui uma espécie de rosto. É isso que eu faço quando eu vou ver um desenho, quando eu vou desenhar. Então, primeiro eu vejo ele em formas, porque isso aqui me ajuda a entender a profundidade do desenho, né? O espaço em que o desenho está ocupando de uma forma tridimensional. Mas eu não uso formas para fazer o desenho, eu apenas compreendo quando eu estou olhando. É interessante você pegar alguns desenhos, tipo
esse negócio com lápis aqui e você tentar compreender ele de forma tridimensional somente para você treinar essa visão. Mas eu não uso isso quando eu vou fazer um desenho, porque eu acho que o desenho fica muito sujo, enfim. Outra forma que eu acho bem interessante de você compreender e ver o desenho é você ver o espaço que ele ocupa, aonde você vai colocá-lo. Então vamos supor que eu vou colocar esse desenho dentro deste quadrado. O que eu preciso entender, principalmente para o desenho ter uma boa perspectiva, uma boa simetria, é aonde cada coisa vai se encaixar. Então, suponhamos que eu tenha aqui um ombro e eu terei aqui uma cabeça. Você pode usar o seu lápis para medir o desenho e ver qual é a proporção entre os dois. Aí você tira um norte a partir dessa medida. Então, eu sei que seria mais ou menos aqui onde estaria o meu desenho, ocupando esta área. Então, até aqui, as costas dela, o tecido, o braço descendo, e aí a gente teria aqui o trapézio dela passando por aqui, o pescoço um pouco para frente, e aí a gente ia colocando aqui dentro do nosso espaço toda a área em que o desenho vai ocupar, e aqui a gente teria o tecido. Então, assim, eu acredito que seja mais fácil você conseguir colocar um desenho dentro de um espaço, porque você não vai fazer uma cabeça muito pequena ou em relação ao resto do corpo e vice-versa. Então, para mim, isso daqui é muito importante. Outro ponto muito importante ao observar um desenho é você se atentar aos lugares aonde terá sombra e os lugares aonde não terão sombras, ou seja, se atentar a matiz do desenho, ao valor tonal. Se você estiver fazendo um desenho com cor, então uma pintura, por exemplo, é interessante você se atentar a matiz e isso vai te ajudar aí a ter um desenho mais convincente do que se você não se atentasse a isso. Então eu acho que é muito importante também você estabelecer essa espécie de blocagem de onde você tem luz e onde você tem sombra, porque por meio disso o seu desenho terá mais profundidade, mais volumetria e mais poder, eu diria, mais expressão, um desenho mais dramático, entende? Então, de forma indireta, a partir da luz e da sombra aí, você vai fazer esse desenho. Então, a gente teria aqui um cabelo todo preto, aqui com bastante sombra, essa área aqui com bastante sombra, principalmente a área do tecido. Então, claro, isso daqui não é o desenho, isso daqui eu só estou explicando para vocês, para você que está vendo, a forma como eu vejo o desenho antes de aplicá-lo aqui no meu sketchbook, ou de aplicá-lo em uma tela, por exemplo. Então, agora, vamos partir para o desenho. Eu vou usar uma lapiseira com um grafite bem claro, eu gosto de usar um lápis mais clarinho, e eu vou começar meio que blocando esse desenho. Eu não vou fazer o vídeo todo do desenho comentado, eu vou fazer agora um primeiro esboço e conforme eu achar necessário, eu falarei algo para que o vídeo não fique muito grande, muito comprido e maçante de ver. Então, o que eu quero aqui é passar o máximo de informações que eu conseguir me lembrar de uma forma rápida e prática.
Bom, então aqui eu terminei de fazer o primeiro esboço. Essa parte aqui vai ser mais escura, então eu não me importei de fazer os traços escuros, mas para você ter um resultado mais natural, é interessante que os traços não fiquem marcados, e aí você pode delimitar eles com luz e sombra. Então eu fiz as marcações de onde vai ser sombra, onde vai ser luz. Falta aqui no queixo, mas não precisa fazer tão perfeito. Agora, o que eu vou fazer é uma espécie de blocagem. O que é a blocagem? Eu vou colocar primeiro as sombras nesse desenho, porém, apenas dois valores. A sombra de um valor tonal, ou seja, com um tom, e a luz com o tom do papel. O que eu vou fazer é usar um lápis, pode ser mais claro ou um tom mediano, você escolhe. Eu vou usar o tom 6B. Eu vou tentar fazer um desenho um pouco mais escuro nesse caso, um pouco mais dramático. Eu vou tentar chutar o balde. Então eu vou usar um lápis 6B para fazer a blocagem e já volto para mostrar para vocês como é a blocagem e como fica quando a gente termina. Tá, então após fazer o esboço do desenho, um esboço, simplesmente demarcando as áreas principais do desenho e colocando dentro do desenho. Bom, eu também usarei, pode ser o mesmo lápis se você não tiver outro, mas eu usarei um lápis com uma gramatura mais seca, um lápis mais claro, para que eu possa adicionar na pele um tom mediano e usando a cor do papel para as luzes mais estouradas. Isso vai me ajudar também a ter mais profundidade. Então, é quando eu vou começar a adicionar mais valores dentro do desenho. Então aqui foi adicionada um pouco de tom médio para claro na pintura e já dá para ver que o contraste de antes dá um pouco mais de volume à carne, principalmente nessa área dos ombros. Então quando eu colocar um pouco de luz aqui onde a luz reflete de forma mais forte, acabará dando mais profundidade. Então o que eu vou fazer agora é usar um pedaço de papel para uniformizar tudo isso daqui. Então agora eu vou usar esse papel aqui, é um papel toalha. Eu vou tentar uniformizar o máximo possível desse desenho. E é muito importante que você não tenha colocado a sua mão suada no papel, porque a gordura da sua pele vai ficar muito aparente se você for uniformizar o desenho e tiver encostado no papel. Nesse caso, você pode usar um papel para desenhar. Particularmente, eu não acho que o resultado desse desenho vai ficar muito bom, porque eu não tenho muita prática em gravar vídeos e eu estou tentando gravar o vídeo enquanto eu desenho e isso está tirando a minha concentração. Mas eu vou tentar entregar o melhor resultado possível para você. O interessante e acredito que o mais importante seja que você aprenda ou reflita sobre aquilo que eu disse aqui no vídeo, porque se de alguma forma eu conseguir levar isso até você, já valeu a pena o vídeo, ainda que o desenho não fique tão bom. Então eu vou uniformizar todo o desenho e aqui um pouco mais. E se você apertar muito a mão, o desenho vai esfumar mais e vai apagar um pouco mais. Então, fazendo isso, a gente apaga também as linhas do desenho, que não é algo que nós queremos. Veja bem, aqui nessa área da boca está bem escuro, porque eu coloquei um pouco mais de pigmento aqui, de grafite no caso, né? E acabou ficando mais escuro. Provavelmente eu vou ter um pouco de problema para resolver isso. Então, se você for fazer a primeira blocagem, lembre-se, é muito importante que você faça a blocagem
com a sombra nos mesmos tons, para você conseguir um resultado mais interessante e bonito, entendeu? Então, vamos dar continuidade. Bom, aqui está a primeira adição, né, de tons médios. O desenho fica bem apagado, tá? Mas dá pra ver ali. E depois eu vou adicionando luzes, porém, usando uma borracha. Como eu esfumei, é muito fácil tirar com uma borracha e dá um resultado bem legal também. Enfim, agora eu vou começar a adicionar pormenores. Perfeito, então aqui a gente já consegue ver que o desenho vai tomando um pouco de profundidade, o desenho vai tomando aqui a forma dele. Eu pretendo melhorar ainda um pouco essa parte da boca, tá muito fina e pela câmera dá para ver isso bem melhor, mas já dá para ver também que a profundidade aqui nessas partes começam a aparecer de uma forma bem mais interessante. Esse detalhe da boca, né, essa covinha que o ser humano tem aqui, é bem interessante também. Então, a gente vai começando a dar vida ao desenho por meio dos pormenores. E assim, o rosto começa a tomar ali as devidas aparências e características dele. E agora, com o cabelo, a gente vai conseguir uma profundidade bem maior no rosto dela. E depois com os detalhes da roupa, os detalhes do corpo, a gente vai adicionando ainda mais profundidade ao desenho. E se a gente adiciona um fundo, o desenho está perfeito. E aqui está, esse daqui é o resultado do desenho. Veja que algumas partes ainda não estão tão interessantes, como por exemplo aqui, está muito brilhoso, talvez eu possa tirar um pouco o brilho daqui. A textura da pele nessa parte não está tão interessante, daria para melhorar um pouco. A garganta, essa parte bem próxima ao queixo, também não está tão agradável, pelo menos para mim. Eu acho que ela é um pouquinho mais reta, mas ainda assim eu consegui um efeito interessante. Bom, o meu intuito com esse vídeo é conseguir talvez ajudar alguém que esteja impregnado e não consiga sair do lugar, ele esteja como eu estive há um tempo atrás, eu não conseguia melhorar, e essa forma de ver o desenho me ajudou muito. Veja que eu uso essa caneta aqui, você consegue comprar uma dessa muito barato na Shopee. Na minha opinião vale a pena, se você gosta de desenhar com grafite, porque depois que você faz aquela homogeneização usando um papel, você consegue esses efeitos de textura com essa caneta de forma muito fácil. Você também consegue esses efeitos no cabelo e o efeito de luz no rosto, no nariz e na boca, tá vendo? Se você não tem uma caneta dessa, você pode simplesmente cortar a sua borracha e deixar umas quininhas. Essa daqui já está gasta, mas você consegue fazer umas quinas bem finas e terá o mesmo efeito, principalmente se o seu desenho for grande. Esse desenho é um pouco menor do que a minha mão, então é um desenho pequeno, e quanto menor o desenho, mais difícil para você mexer em detalhes como cabelo, olhos e assim por diante. Enfim, esse é o vídeo, eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado. Eu sei que eu preciso de ajuda, então se você de alguma forma puder me ajudar, deixe nos comentários alguma dica para que eu possa melhorar os meus desenhos também e a gente possa crescer junto. É isso e até o próximo vídeo.